O grupo RB Mídia, composto pela TV Rebouças e pela Rádio Rebouças, está aqui hoje para entrevistar a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte, o fenômeno da política do Rio Grande do Norte. Natália Bonavides foi a vereadora petista mais votada da história do PT no Rio Grande do Norte e a primeira mulher petista a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Natal. Em 2018, foi eleita a segunda deputada federal mais votada, com 112.998 votos. Iniciou sua militância política quando estudante do curso de Direito da UFRN de 2006 a 2011. É formada em Direito pela UFRN e mestre em Direito Constitucional. Desde 2009, participa de projetos de educação popular. Foi uma das fundadoras do Escritório Popular, primeira organização de assessoria jurídica de movimentos sociais do Estado. Foi advogada do MST, com atuação em diversos acampamentos em todo o Estado. Fez parte da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão Memória e Verdade da OAB. Em 2016, foi eleita vereadora de Natal com 6.202 votos, a quinta mais votada. Em 2018, Natália Bonavides foi eleita deputada federal com 112.998 votos, sendo a segunda mais votada. É uma satisfação tê-la ao nosso lado novamente, Natália. A gente fica lisonjeado, envaidecido de poder entrevistar uma mulher tão inteligente quanto você, e diga-se de passagem que está deixando um marco na política do Rio Grande do Norte, você que começou, né, tão jovem, e para a gente, assim, eu quero fazer esse comparativo, que você nasceu no ano que a Constituição estava sendo lá proclamada, né, promulgada em 1988, e acabei de contar a idade da deputada para o povo, né? Você parece que já nasceu com esse espírito, Natália, de lutar, né? Nascendo no ano que a Constituição estava sendo promulgada, trazendo esse marco histórico e entrando para a história do Rio Grande do Norte como a deputada federal mais votada nesse pleito. E, inclusive, percebe-se que foram todos votos, a maioria votos espontâneos, né? Então, muito bem-vinda à TV Rebouças, à Rádio Rebouças, Natália. Muito obrigada, é uma alegria estar mais uma vez com vocês, né? Sempre que a gente se encontra, sempre que eu visito o município, a gente conversa, e agora poder recebê-los aqui no nosso escritório é uma grande alegria, e agradecer a oportunidade de falar com o nosso povo querido de São José do Mipibu. Inclusive, para mim, essa é uma oportunidade da gente agradecer essa votação tão expressiva que o município me deu, né? A gente mais que dobrou os votos que tivemos em 2018, que já tinham sido bastante expressivos, e agora foram mais de 2.000. Então, muito obrigada de todo o coração, isso que possibilitou esse resultado que nós tivemos de deputada mais votada do estado do Rio Grande do Norte. E uma das 10 mais votadas do Brasil, viu? Proporcionalmente, eu fui a 9ª mais votada do país. Natália, a gente queria falar com você e tratar de vários assuntos, mas eu sei que você, como foi vítima também de violências, eu queria que você falasse desse desgoverno do atual presidente da República, né? A gente sabe que você é uma defensora dos direitos humanos e que tem sido atuante e não mede esforços quando se trata de defender o direito humano. Como você vê esse desgoverno do atual presidente da República? Olha, uma vez até me perguntaram assim, se eu não conseguia falar nada de bom do governo Bolsonaro. A gente até conversou sobre isso uma vez, né? E eu fiquei pensando e realmente, infelizmente, a única coisa boa do governo Bolsonaro é que ele vai acabar. Porque em todas as áreas que a gente olha são muito perceptíveis as pioras. E quem sente isso, antes de tudo, é o povo trabalhador. A gente está vendo na história o governo que mais está desvalorizando o salário mínimo, né, que não deu reajuste real. A gente sabe que nos governos do presidente Lula, o reajuste, a valorização real do salário mínimo foi uma das principais medidas de enfrentamento à pobreza e à desigualdade, né, foi a valorização real do salário mínimo, e isso não aconteceu no governo Bolsonaro. O salário mínimo vai perdendo seu valor ainda mais com a inflação, como a gente viu. Você vê a carestia no mercado. Tem gente que diz, mas a inflação aos poucos está melhorando. Está melhorando se você for ver os preços de coisas, de itens que o
povo trabalhador nem interessa, porque o povo trabalhador nem compra. A gente quer saber da comida na mesa, como é que está aí no mercado, como é que está a chegar lá com o pouco dinheiro suado que o nosso povo tem e não levar para casa o que a gente sabe que precisa. Então, acho que a pior coisa foi ter feito o Brasil aprofundar tanto na fome. A gente ter visto o nosso povo voltar a catar resto de comida no lixo, a gente está vendo o nosso povo se submeter a todo tipo de subemprego, e eles ainda contabilizarem isso como se fosse o desemprego diminuindo, mas na verdade é o nosso povo tendo que aderir a condições, sejam elas quais forem. Então, é o aumento da pobreza, foi a pandemia, que foi uma gestão criminosa, né, que matou muito mais gente do que as médias em outros países com características semelhantes. É um governo que tem escândalos de corrupção por toda parte, inclusive no MEC, que é o Ministério da Educação. Você ter visto o absurdo de chegarem a negociar barra de ouro pelos recursos públicos de construção de creche, de construção de escolas. E, por fim, a gente vê a ligação desse governo com setores milicianos mesmo, né? Esse escândalo que a gente viu acontecer ontem mesmo, né? Para quem está nos assistindo em outro momento, me refiro ao domingo, antes do segundo turno, que Roberto Jefferson, um bolsonarista daqueles, né? Defensor de Bolsonaro, eleitor de Bolsonaro, enfim, militante por Bolsonaro, que chegou ao cúmulo de atirar na polícia, né, deixando inclusive 2 agentes feridos. Você vê esse tipo de criminalidade que ele incentiva, que ele inclusive facilita, descontrolando o acesso às armas, fez com que uma pessoa que estava em prisão domiciliar tivesse granadas em casa, né? É totalmente absurda a situação que a gente vive no Brasil. Então, não nos faltam razões, sabe? Assim, tudo está pior, a vida está pior, e no mercado está mais caro, a educação está caindo de qualidade, a criminalidade está no poder público, na presidência da República. Então, a chance que a gente tem de acabar com esse projeto horrível, com esse desgoverno, com esse projeto de morte, é votando no dia 30, votando para defender o nosso povo trabalhador e trazendo Lula de volta para ser presidente da República. Deputada Natália, a gente sabe que você tem enviado algumas emendas para São José do Pibu. E nós somos curiosos, e o povo de São José quer saber se tem mais algumas emendas que você pretende destinar para São José, ou se tem alguma destinada que a gente não tenha tomado conhecimento. Perfeito. Eu aproveito até para falar das que a gente já destinou, né, inclusive desse ano. Vocês sabem que a escolha das emendas, principalmente para nós que não usamos orçamento secreto, que a gente só tem aquele valor obrigatório, é um grande desafio, porque é um recurso que é pequeno para dividir em todo o estado. Então, nesse primeiro mandato, ainda não foram todos os municípios do estado que eu consegui destinar a emenda, mas São José do Mipibu já recebeu 3 emendas. Né? Então, você vê a priorização, a atenção especial que nós demos ao município, né, num valor que chega quase a R$1 milhão, porque a gente resolveu priorizar a saúde. A gente sabe que foi uma área que ficou muito sobrecarregada, principalmente pelo que nós passamos por causa da pandemia. Então, na saúde foram 3 emendas, né? R$500 mil para a Rede Cegonha, né? Que é para o Hospital Maternidade. A gente sabe que isso é uma emenda que, para além de ser para a saúde, é uma atenção especial às mulheres que, nesse momento, né, no momento de gravidez, momento do parto, do pós-parto, requer uma atenção muito especializada. Então, foi R$500 mil para essa área. Foi R$100 mil para a atenção básica, então, para isso que atinge a todas as pessoas do município, e R$250 mil para a estruturação da atenção odontológica, né? Então, para dentista, que também atinge toda a população. Então, em 3 anos foi um valor, né, que possibilitou que a gente, em diálogo com a população, em diálogo com o PT do município, pudesse destinar quase R$1 milhão. E aí, sem dúvidas, né, nos próximos anos a gente vai poder fazer mais. A gente gosta de escolher, dialogar as emendas conversando mesmo com a população, né, fazendo reuniões. A gente não tira do nada da nossa cabeça, a gente gosta de construir naquelas áreas que a gente sabe que vai ser útil para o povo trabalhador. E é assim que a gente vai fazer também quando for debater as próximas emendas. E para além de emenda parlamentar, né, se a gente conseguir eleger o presidente Lula, a gente sabe que
O Rio Grande do Norte vai ter uma atenção muito especial. A gente sabe que nós vamos ter um momento que o Rio Grande do Norte nunca viveu. Imagina a gente ter uma governadora que tem o povo trabalhador como prioridade, ao mesmo tempo e que tem um presidente que também tem o povo trabalhador como prioridade. Então, estou sonhando muito com esse momento. Podem ter certeza que São José do Mipibu vai ter de mim toda a energia, toda a garra para trazer recursos para o nosso estado e para o município. Natália, por que Lula é o melhor para o Brasil? Porque nosso povo merece ser feliz de novo. É sério, ó, se a gente for olhar todo o período recente, desde a redemocratização, os melhores governos que o Brasil teve foram os do presidente Lula. E isso, sim, não é só quem é do PT que acha, não é só quem é de esquerda que acha, não, você está vendo até setores do empresariado que estão apoiando o Lula, porque realmente naquela época não foi só o povo trabalhador que mais ganhou, né? O Brasil inteiro, né? Todos os setores melhoraram de vida, mas fundamentalmente por causa do povo trabalhador, que é a maioria da população. Foi quando a gente conseguiu sair do mapa da fome, foi quando a gente teve políticas de emprego. Hoje a gente está falando de Bolsonaro, que o ministro da Economia dele não queria que tivessem falando disso, mas que a gente sabe, o plano deles é até o salário mínimo deixar de ter reajuste. Aí eles dizem, mas isso não é diminuir. Claro que é diminuir, se a inflação aumenta, o custo das coisas aumentam e o seu poder de compra diminui, isso é diminuir. Então, a gente está falando aqui do presidente Lula, que foi quem mais abriu universidade, quem mais abriu vaga em universidade, em Instituto Federal, foi quem mais valorizou o salário mínimo, foi quem mais teve estímulo à moradia popular, habitação popular, que outra coisa que Bolsonaro acabou foi o Minha Casa Minha Vida. Então, Lula é a melhor pessoa para estar na presidência por tantas razões que a gente poderia passar aqui um dia inteiro falando delas. Mas, fundamentalmente, é isso, a gente precisa acabar com a fome. A gente olha para uma pessoa como Bolsonaro e o sonho dele era que as pessoas comprem mais armas. O sonho dele tem a ver com aumentar a violência no Brasil. E o que foi que Lula disse quando ele tomou posse? Que o sonho dele era terminar o mandato com cada brasileiro fazendo 3 refeições por dia. Olha a diferença dessas pessoas. Tem gente que diz que política é tudo igual. Aí quando você olha para Lula e Bolsonaro, você diz, não tem nem perigo de alguém achar que essas pessoas são iguais. Uma que quer aumentar o acesso à arma, e quem é mulher, inclusive, sabe que enquanto tinha índices de feminicídio que iam caindo, o feminicídio cometido com arma de fogo aumentou. Aumentou por quê? Porque Bolsonaro quis facilitar esse acesso a armas violentas, né? Aumentando assim a violência. Então, o nosso país está passando por um momento muito sensível. Bolsonaro, ele ameaça não aceitar o resultado das eleições. Ele ameaça não acatar o resultado dessa participação democrática da população. E para fazer isso, ele tem estimulado todo dia uma coisa que é absurda, que é a violência política. Fazia anos, acho que desde antes dessa Constituição, né, que a gente não via um período como esse no Brasil. Desde que essa Constituição existe, desde a redemocratização, não existia um período com tanta violência política, com tanta intolerância política, com tanto incentivo por parte, inclusive, de um presidente da República a que as pessoas não aceitem conviver democraticamente. Bolsonaro, quando fez campanha em 2018, ele já dizia, vamos metralhar os petistas. E tinha gente que dizia que abrir a boca para fora é o jeito de falar. Acontece que quando o presidente da República, que é a principal autoridade de um país, fala, ele incentiva comportamentos e ele legitima comportamentos. E a gente está vendo essas eleições serem as eleições mais tensas que já se viu desde a redemocratização. Aí eu falo como uma pessoa que pode falar disso, porque eu sofro cotidianamente com violência política. Mas eu quero dizer que a gente não recua por causa disso. A gente vai fazer campanha nessa última semana, nessa reta final, sem medo, porque acontece, você não tem medo não de andar no meio dos carros, no meio do povo, distribuindo panfleto. Sério mesmo, qualquer angústia individual que eu sinta não é nada diante da fome que o povo está passando, diante do medo maior que é um governo como esse continuar estragando a vida da nossa população por mais 4 anos. Então, assim, essa violência política que eles incentivam é porque eles estão desesperados e querem que a gente não faça campanha. E isso não vai acontecer. A gente vai fazer essa última semana a campanha mais bonita aqui no Rio Grande do Norte. A gente quer dar a maior votação que o presidente já teve no nosso estado, e a gente vai fazer isso com muita alegria de quem tem esperança
de que esses dias desse governo de morte está bem pertinho de acabar. Natália, e de violência você pode falar bem, porque você foi vítima de um comunicador famoso do Brasil, que sugeriu que você fosse metralhada, né? E como mensagens como essa a gente recebe cotidianamente, e justamente de apoiadores de Bolsonaro. Tem gente que quer comparar como se as eleições estivessem violentas porque os dois lados se comportam assim. Não é. Isso não é verdade. Isso é inadmissível de ser aceito, porque quem está tendo os adesivos arrancados, as bandeirinhas retiradas, quem está sofrendo esse tipo de violência não é o lado do Bolsonaro. Né? A gente deixa a campanha deles acontecer e a gente faz a nossa. Agora eles que estão desesperados querem que o nosso povo sinta medo e isso não vai acontecer. A gente vai fazer essa última semana de campanha com toda a nossa garra e nossa energia. Amém. Natália, a gente queria saber dos seus projetos para o próximo mandato. O que Natália Bonavides pretende fazer lá no Congresso? Olha, eu tô doida para deixar de ser deputada de oposição e virar deputada da situação. Essa é a primeira coisa, né? A gente tá muito empenhada. Brigar menos. Não, é porque eu quero, né? Vocês lembram quando Fátima foi deputada, que era um dos governos do PT, o tanto que ela conseguiu trazer de recursos, de coisas boas para o nosso estado? Sim. E é isso que eu quero fazer. Eu quero que Lula seja eleito e eu possa ser desse time, né? Desse time de Fátima, desse time de Lula, para estar nos ministérios. Porque hoje, imagina, a gente entra no MEC, o Ministério da Educação, e é aquela tristeza que dá, né? De ver um ministério que já foi tão importante, que fez tanta diferença aqui para o nosso estado, simplesmente sendo alvo de corte de recurso, lugar de escândalo de corrupção. E aí, com Lula chegando, né, a gente sabe que os ministérios vão estar de portas abertas para nos receber e a gente realmente mudar a vida do povo no nosso estado. Como diz o slogan de campanha de Fátima, né, o melhor vai começar. Ela colocou ordem na casa e agora a gente quer fazer muito mais, né, quer realmente poder, aqueles sonhos, né, que a população do nosso estado tem, que eles possam se realizar agora, a recuperação das estradas, a construção dos institutos estaduais, né, dos IERNs, que são inspirados no IFRN, tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Inclusive o nosso, né, Natália? Sim, exatamente. Exatamente. E é isso, né? Eu acho que o próximo mandato, vocês podem esperar da gente o que a gente sempre fez, a defesa do povo trabalhador, né? Essa é a razão de existir, a razão de eu ser candidata. Se não fosse para fazer isso, para defender o povo trabalhador, não precisava nem eu estar lá. Então, com a legitimidade, inclusive, de quem foi a mais votada do Estado, a gente vai chegar lá com essas pautas, de enfrentar os ataques que a direita vai seguir tentando fazer no Congresso, de buscar projetos que aumentem os direitos da população e, principalmente, lutar por isso, pela valorização do salário mínimo, pelo aumento do emprego, pelo pequeno comerciante, pelo pequeno empresário. Esse povo, os agricultores familiares, esse povo é quem faz o Brasil girar, é quem bota comida na mesa, é quem produz riqueza, não são os bancos, não. Esse pessoal que quer sugar o orçamento público não é quem produz riqueza é o povo trabalhador, e essa é a razão da gente estar na política e vai continuar sendo. Natália, com essa sua simplicidade, com essa sua naturalidade, você conquistou muitos eleitores no Rio Grande do Norte, né? E aí ventila-se, né? A gente está nos bastidores aí e só escuta que o nome de Natália pode ser lançado para a prefeitura do Rio Grande de Natal, da capital, da nossa capital. E aí, procede isso, Natália? Essa ventilação? Primeiro que eu acho um grande elogio, né? Eu fico muito feliz de ter o nome lembrado para essa possibilidade. Porque imagine, tanta gente quer ser candidata e eu que ainda nem comecei a pensar no assunto, o pessoal já dizer que seria um bom nome, isso é algo que eu sou muito grata. Mas algo que eu realmente nem comecei a pensar. Apesar de eu ter sido a mais votada em Natal mais uma vez, né? Fui em 2018 a mais votada em Natal e agora mais uma vez ampliando inclusive os votos, foram mais de 50 mil só em Natal. Isso é algo que vai ser debatido depois. Meu foco agora é o dia 30 de outubro, é a eleição do presidente Lula. Isso é a principal coisa que não só eu, mas que todo mundo que quer um Brasil melhor tem que pensar nesses próximos dias. Quando a eleição passar, e a gente espera que com o Lula presidente, a gente começa a ter diálogos, né? Não tem problema nenhum de conversar, inclusive com o presidente Lula, com a governadora Fátima,
com o interior, que me deu uma votação tão bonita também, com os movimentos sociais que me apoiaram, aí a gente vai descobrir qual é a minha tarefa para o próximo período, seja fortalecendo lá a nossa bancada na Câmara, na defesa do governo do presidente Lula, seja em outras tarefas, mas isso nem comecei a pensar. Agora eu só penso em convencer mais pessoas a saírem de casa para votar 13 no dia 30. Estou dizendo, Natália, você... É por isso que você conquista o eleitor, sabia? Com esse seu jeito simples. Obrigada. E sem extremismo, né? Diga-se de passagem, a mulher mais votada, a deputada federal mais votada no Rio Grande do Norte, está concedendo uma entrevista para a TV Rebouças de São José do Pibu e a Rádio Rebouças. A gente fica assim, envaidecido. Eu que agradeço a oportunidade. Você faz a diferença na política, Natália, e a gente vê que você não faz acepção em relação aos meios de comunicação. Na nossa cidade de São José, você teve uma votação expressiva e os votos de Natália em São José foram votos espontâneos, Natália, apesar de você ter estado na nossa cidade várias vezes, mas você tem os seus eleitores fiéis, né? E a esses eleitores, você já agradeceu, você pode direcionar os seus agradecimentos, Natália. Com certeza, eu fiquei muito feliz com nossa votação em São José do Mipibu. Aproveito para agradecer também o apoio do Diretório Municipal do PT, que apoiou minha candidatura, que fez campanha, nosso companheiro Fábio, que é de São José do Mipibu, que esteve quase todo dia comigo, onde eu estivesse, no estado todo, mas agradecer fundamentalmente a toda a população de São José do Mipibu. A gente sabe que a vida não está fácil, a gente sabe que é um momento muito difícil da política brasileira, da economia brasileira, mas a gente está com muita esperança fazendo essa campanha de segundo turno. Foram mais de 2.000 votos em São José do Mipibu. Da outra vez eu tinha tido 800 e pouco, então a gente mais do que dobrou. Olha que coisa extraordinária. E a gente sabe que é o reconhecimento de um trabalho que é muito além de destinação de emenda, que é importante também, mas que é um trabalho de defesa do povo trabalhador do nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, muito obrigada, São José do Mipibu. E eu queria terminar, se você me permitir, fazendo um convite muito especial. Nessa reta final de campanha vai ter Piseiro do 13 São José do Mipibu, sim, e vai ser na sexta-feira, dia 28, concentração às 18 horas no Conjunto Tancredo Neves. Então, vamos embora, tá bem pertinho, o dia 30 tá chegando, e eu quero muito que vocês façam esse Piseiro do 13 bem bonito na sexta-feira para a gente aumentar a votação do presidente Lula em São José do Mipibu e em todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Obrigada, Natália, uma satisfação e boa sorte. E você nos acompanha nas redes sociais. Esta é a terceira vez que o grupo RB Mídia foi recebido pela deputada, sempre na busca de informações sobre as ações do seu mandato para o Rio Grande do Norte e para São José de Mipibu.